Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o design de interiores, mas do ponto de vista do profissional e a profissão. Vamos conhecer aí um pouquinho das atribuições, né, sendo que elas são inúmeras dentro do decorrer desta linda profissão. Dentro das atribuições, agora eu queria mostrar um pouquinho mais a fundo para que você conheça então o que faz um designer de interiores? O que está atrelado a esse profissional? Então, a gente vai ver algumas atividades, algumas áreas e sim as suas diversas atividades. Tá joia? Vamos conhecer? Então, o profissional tem como conceber o projeto de design de interiores, vitrines, espaços diversos e eventos, tá? Então, aqui a gente já sabe que é um universo muito amplo que ele tem o domínio dentro das suas atribuições. E o que está atrelado a tudo isso, né? As atividades: fazer levantamento métrico e fotográfico, adequar os elementos já existentes ao espaço, elaborar estudos preliminares, elaborar planta de distribuição dos espaços internos, planejar a circulação, distribuir volume nos espaços, né? O distribuir os volumes, podemos assim ter muito claro que é o mobiliário, os móveis são volumes, ocupam espaço dentro desses ambientes. E precisa ser pensado com muito carinho para ver se esses móveis, né, esses volumes, vão caber da maneira correta dentro desses ambientes, dando ainda espaço para que haja a circulação, né, para que não fique nada apertadinho. Sugerir eventuais modificações ao projeto arquitetônico, né, nesse caso em planta baixa, né, ainda dentro do papel, ainda no computador, o design de interiores também tem essa visão em relação ao que pode ser melhorado. Tem algumas restrições dentro da sua área de atuação, né, não pode vir a quebrar uma parede, por exemplo, porque dentro da sua formação acadêmica ele não tem disciplinas estruturais, mas ele pode, junto em parceria com o engenheiro, né, civil ou com o arquiteto, ter essa percepção e ter essa conversa de ver a possibilidade de modificação, pensando sempre o quê? No conforto e no bem-estar do usuário. Apresentar em modelos ou em maquetes soluções para ambiente, conceber programa visual para espaços comerciais, como merchandising, apresentar estudo preliminar ao cliente. Então vejam que todas essas atividades, e a gente ainda poderia ir muito mais a fundo, mas aqui a gente já começa a ter uma noção do que está atrelado ao simples fato de conceber o projeto. Dando continuidade, a gente tem aqui interpretar as necessidades do cliente. Então, tem o momento da entrevista com o cliente, onde a gente identifica as expectativas e as necessidades do cliente, definir limites orçamentários do projeto, né, definir o programa de ações e estabelecer o contrato de trabalho. Então, já é uma partezinha ali onde a gente tem o contato direto com o nosso cliente para poder entender as suas expectativas, as suas necessidades e, acima de tudo, entender o orçamento do cliente, o que ele tem disponível naquele momento, ou se a gente pode fazer uma programação por etapas, tá? Então, é entender isso e tentar da forma mais simples, sem dor de cabeça, conduzir todos esses processos para que esse caminhar com o cliente seja de forma tranquila. Elaborar projeto executivo. Então, aqui a gente tem mais atividades relacionadas a essa atividade, que é representar graficamente soluções para os ambientes. Pode ser desenho manual ou pode ser desenho por meio dos softwares. Alocar pontos de ar-condicionado, pontos de informática, pontos de iluminação, pontos elétricos, pontos hidráulicos, pontos de telefonia, são questões que, dentro de um projeto, por conta da distribuição do layout, a gente pode sugerir, né, onde seriam as melhores alocações, mas vale ressaltar que é interessante ter uma conversa com o engenheiro eletricista, com o engenheiro hidráulico, com o pessoal, o profissional da iluminação, se for ter esse profissional independente que é o light designer, a equipe de ar-condicionado dessa empresa. Então, em reunião ali é feita essa conversa, esses ajustes e ver se existe a possibilidade conforme a proposta do projeto de interior.
querendo ou não, né, a gente tem diversos outros profissionais que vão entrar dentro deste projeto, lembrando que tem que vir para contribuir, para que o projeto seja executado da melhor forma possível. Dando continuidade, especificar os materiais a serem utilizados, criar peças especiais quando necessárias, criar móveis e produtos também quando necessário, né? Às vezes é um projeto que exige um determinado nível de particularidade, alguma coisa assim, então o design de interiores, dentro da sua grade de formação, tem disciplinas de mobiliário, de desenho, que pode vir a contribuir muito para esse momento aqui, em que ele se depare e ter que criar. Então, ele sim tem esse processo criativo aqui. Adaptar o projeto às normas, né? Isso é fundamental. As normas estão aí para contribuir, para nos nortear, para que a gente possa oferecer sempre o melhor para o cliente. Escolher a escala cromática para o ambiente, e aqui envolve também a questão, né, da disciplina de teoria das cores, que está atrelada à psicologia das cores, o que elas impactam no ser humano. Então, também é um momento de projeto muito bacana, esse momento de escolher as cores e orçar o projeto. Então, tudo isso está atrelado ao elaborar o projeto executivo. Executar o projeto, mão na massa, né? Então, agora sim a gente vai pegar o que a gente projetou e, de fato, ir para a obra. Então, é elaborar cronograma, tá? Selecionar fornecedores, contratar serviços especializados, coordenar equipes, assessorar o cliente para aprovação de produtos, personalizar espaços arquitetônicos ou físicos, realizar programação visual de espaços comerciais, como merchandising. Aqui vale uma ressalva que existe uma área específica já direcionado para o merchandising, então, aquele design de interiores que dentro da graduação, ver as diversas áreas de atuação, como residencial, comercial, institucional, se apaixone pelo comercial, pelo segmento de lojas, né? Essas coisas todas, aí existe a possibilidade de se aprofundar ainda nesse universo do visual merchandising, que é muito interessante também. Então, são as suas especializações que podem ser feitas para contribuir na sua formação. Gerenciar obra ou projeto e divulgar trabalhos na mídia. Depois a gente tem acompanhar o projeto. O que que seria, né, as atividades? Supervisionar a execução do projeto, fazer ajustes ao projeto quando necessário, porque às vezes a gente, no papel, a gente não sabe o que que vai virar na hora em que a gente está ali no real. Pode haver alguns imprevistos, então fazer esses ajustes, conversar com os responsáveis, conversar com o cliente para que possa encontrar a melhor solução. Avaliar o resultado do projeto. Quando finalizar, analisar não só os parceiros que contribuíram, mas também o resultado final e depois acompanhar um pouquinho esse resultado com o cliente para que possa ter muito claro se ele conseguiu atingir de fato todas as expectativas e necessidades do cliente. Pesquisar produtos e materiais, testar produtos, materiais e ferramentas, colaborar no desenvolvimento de produtos e materiais, participar de exposições, mostras e feiras e adaptar, materiais. Aqui no item participar de exposições, mostras e feiras também é muito enriquecedor, porque é onde a gente tem o contato direto com os fornecedores e com o que há de novidade. Porque às vezes o que chega na nossa cidade chega ainda um pouco atrasado, até porque o lojista muitas vezes ele adquire aquele produto que sabe que vai sair, então para ele introduzir um produto novo tem que existir essa demanda, né, essa procura. Então se o profissional não sabe que existe, o lojista às vezes não traz, porque ele vai trazer aquilo que ele sabe que vai ser vendido. Então quando a gente conhece um pouquinho mais por meio das exposições, feiras e mostras, né, a gente pode, ir nesta loja, saber, ver, né, qual é o fornecedor que ele trabalha, né, quando é de revestimento, que trabalha com vários fornecedores, muitas vezes, e dizer: "Olha, esse fornecedor tem esse material, eu vi pessoalmente, é muito interessante, eu gostaria de pôr no meu projeto". E aí, passar para ele, na verdade, a quantidade certinha para que ele possa te atender dentro da sua necessidade. Atrair o consumidor, criar ambiente favorável ao consumo, criar ambientes temáticos e estéticos,
montar espaços que destaquem o produto, providenciar atrativos sensoriais no ambiente. Então, isso tudo está atrelado à atração do consumidor, que é o cliente do nosso cliente, eu costumo dizer. Então, quando a gente trabalha com projetos comerciais, além de a gente entender a necessidade do nosso cliente, que é o dono dessa loja, é entender também a necessidade do cliente do nosso cliente, que é o consumidor final mesmo, é quem vai entrar lá e que tem que se sentir à vontade, confortável, para que os colaboradores internos, os vendedores da loja, possam fazer o seu trabalho, né, de forma mais simples, mais prática e poder vender, que no final das contas o objetivo é a venda e demonstrar competências pessoais. Então a gente viu, na verdade, algumas competências relacionadas à área profissional. Aqui a gente finaliza essa questão das atribuições do designer de interiores do ponto de vista das competências pessoais, né? Que é o que diferencia um profissional do outro. Então aqui a gente tem demonstrar criatividade, e a criatividade ela pode ser desenvolvida, tá? Demonstrar capacidade de objetividade, capacidade de negociação, demonstrar senso estético, demonstrar flexibilidade, que nem sempre tudo aquilo que a gente quer vai ser possível também realizar, porque existem os condicionantes de projeto, então a gente precisa ter esta flexibilidade, demonstrar capacidade de comunicação, capacidade de persuasão, capacidade de visão espacial, demonstrar capacidade de administrar o tempo, demonstrar a capacidade de contornar situações adversas, porque obra é obra, então precisa ter aquele momento de calma e pensar na melhor solução, ok? Se não dá de um jeito, dá do outro, tá? Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe, talvez um dos fatores mais difíceis atualmente, mas é um fator muito importante porque hoje, né, com as especialidades que a gente tem dentro do universo do design de interiores, a gente tem o profissional específico de marcenaria, o profissional específico de iluminação. Então, a gente tem diversos profissionais que contribuem para que o projeto possa ser executado. Então, trabalhar em equipe é fundamental. Demonstrar capacidade de trabalhar sob pressão. Às vezes a gente está com o tempo corrido, tá? Então, diversos outros fatores que possam fazer com que a gente trabalhe sob pressão, então, a gente precisa ter essas diversas capacidades pessoais para que a gente possa, na verdade, né, se destacar dentro do mercado, dentro da profissão. Então, vejam que não é só as competências profissionais que um designer precisa ter, mas também competências pessoais. E todas elas, tanto as profissionais quanto as pessoais, elas são desenvolvidas, tá? Elas são trabalhadas com o tempo, conforme elas vão acontecendo, né? Cada dia é um dia de aprendizado. Com todas essas atribuições que a gente viu, tanto pessoais quanto profissionais, aonde é o campo de atuação de um profissional de design de interiores. De forma resumida, a gente pode dizer que ele pode trabalhar em construtoras, em empresas de decoração, em escritórios próprios de design de interiores, nas indústrias de mobiliário, em lojas, instituições de ensino mediante a formação requerida pela IES, né, que dependendo da situação precisa ter algumas pós-graduações relacionadas, por exemplo, à metodologia do ensino superior, fora a bagagem que você vai trazer do seu conhecimento profissional, da sua área de formação, mas precisa também ter um pouquinho esse lado aí da metodologia, né, que é o ensinar para os demais, tá joia? Então, espero ter contribuído com esse conhecimento um pouquinho mais amplo, né, em especial do profissional, dentro da profissão, tá? Para que você pudesse ter aí essa noção em relação ao que está por trás da profissão de design de interiores, quais são as atribuições, né? O que ele pode fazer. E a gente viu que ele tem uma atividade aí intensa, conforme as fases, as etapas que ele vai passando. Obrigada pela sua atenção, espero ter contribuído e nos vemos na próxima aula. Um abraço.